Olá, está começando o Hot News Eleições. Seja bem-vindo e agradecemos a sua audiência. A Hot 107, cumprindo com a sua função social e com o objetivo de fornecer informações de qualidade aos seus ouvintes, durante as eleições municipais 2024, está realizando sabatinas com todos os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste paulista. Hoje entrevistaremos a candidata a prefeita da cidade de Macatuba, Ruth Soares, do partido PSB. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Miltinho. Obrigada, Hot, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Lincoln Augusto e serei mediador dessa sabatina e me acompanha o professor de História, Sociologia e Filosofia, Wilton Moreto. Será o responsável pela condução das perguntas. As regras dessa sabatina foram enviadas previamente por e-mail e apresentadas em reunião online a todos os candidatos. De forma objetiva, o candidato terá 20 minutos para responder 9 temas de interesse público, previamente definidos e idênticos para todos os candidatos da mesma cidade, em respeito ao princípio da isonomia. Além disso, haverá 3 minutos para suas considerações finais. Poderei intervir ao longo da entrevista para orientá-la a passar para a próxima pergunta, assegurando que todas as questões sejam devidamente respondidas. Candidata, vamos iniciar? Sim, estou pronta. O tempo de 20 minutos começa a contar a partir de agora. Hot News Eleições, o seu voto é a sua voz. Candidata, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Aqui é o Wilton Moreto, popularmente conhecido como Wiltinho, e é um prazer muito grande recebê-la aqui. Muitas cidades têm apostado nas iluminações de LED para uma melhor iluminação urbana com um custo menor. Se eleita prefeita de Macatuba, você tem intenção de tornar esse projeto para que Macatuba seja uma cidade 100% iluminada por LED? Qual a sua intenção em relação a esse projeto? É uma das prioridades, porque a campanha é um aprendizado, né? A gente revisita a cidade de uma forma, com outro olhar. E o que a gente vê é uma cidade escura, uma cidade que fica insegura. As mulheres reclamam, as pessoas que frequentam as igrejas reclamam. Quando elas estão saindo da igreja, elas já estão com um pouco de medo. E não tem, é um caminho sem volta. A gente precisa iluminar a cidade de uma forma geral e não esquecer de nenhum pontinho, nenhum cantinho da cidade pode ser esquecido. Isso é uma prioridade, sim, porque Macatuba ainda tem uma característica. Ela foi cortada ao meio e as pessoas se sentem esquecidas numa área da cidade. Então é a Macatuba de um lado da pista, de outro lado da pista. Inclusive na iluminação. Então nós precisamos iluminar de uma forma homogênea para que todos sejam uma Macatuba só. Uma outra questão bastante, vamos dizer assim, elencada pela população é a saúde pública. Então, de que forma funcionará a saúde pública na sua gestão? Olha, como eu falei, a andança na campanha é um aprendizado. E a maior dor da população de Macatuba é a saúde. É um grande anseio da gente resolver um problema que está se arrastando. As mães me pedem acho que para todos, mas para mim, principalmente, que eu sou mulher, que sou mãe, me pede um olhar atento à pediatria, a ter um pediatra no pronto-socorro. Os exames demoram demais. Tem um posto de saúde que, particularmente num bairro que cresceu muito, que não tem agendamento. Então as pessoas são obrigadas a ficar assim, chega lá às 5 horas da manhã, ficam ao ar livre. Frio, chuva, vento, tem que ir lá para marcar. Será que existe uma falta de material humano, de equipe médica? Nós vamos verificar isso com servidoras, servidores, porque não é possível que a pessoa tenha que ficar tanto tempo na fila. Então, esse é um problema. O pronto-socorro é um problema. O hospital, que já foi referência na região, é um problema. Então, nós precisamos resolver. Precisa de equipe, nós vamos atrás. Precisa aumentar enfermeiro, nós vamos atrás. Precisa comprar equipamento, nós vamos atrás.
Outro dia encontrei com o deputado Pedro Tobias, que é da área da saúde. Ele me disse uma coisa muito importante. Ele falou assim: buraco a gente desvia, a saúde tem que ser em primeiro lugar. Tem muita gente que está apostando na minha candidatura justamente por esse olhar, porque já está se arrastando há muito tempo e nós precisamos enfrentar e resolver isso. Vamos atrás de convênio, vamos atrás de compra de equipamento, vamos construir um centro da criança. A gente vê que tem cidades que já tem um centro de criança que já tira um pouco do pessoal do pronto-socorro e posto de saúde. Quer dizer, nós vamos resolver. O olhar da mulher é para resolver esse problema. No que diz respeito à área de educação, quais são suas propostas? Mais escolas em tempo integral? A municipalização, ela aconteceu em todas as escolas, e a questão das creches também, que é uma demanda bastante requerida pela população. Isso está no nosso plano, porque a gente não transforma uma sociedade se a gente não investir em educação, né? Não protege as mulheres se a gente não investir em creche. Então isso aí está no meu plano de governo. Por quê? Nós temos lá 2 creches que estão saturadas, tanto no número de crianças como na infraestrutura que está defasada. A gente tem que... O grande desafio do gestor é saber onde ele coloca dinheiro. E essas são coisas muito importantes, que é a criança, né? Criança é nosso bem maior. Então nós vamos construir 2 creches e ampliar uma outra para zerar a demanda e a lista de espera de criança para ser atendida em creche. E quanto às escolas, todas estão municipalizadas, porém não são em tempo integral. E esse problema é uma ânsia das mães, porque tem um gargalo aí, tem um gap aí das crianças de 4, 5 anos. A criança fica na creche até 3 anos e 11 meses, e depois entra para a escola e daí não é integral. E a mãe, se não tiver uma rede de apoio, fica com um problema bem grande, porque são criancinhas ainda. Então, nós vamos começar com uma escola. Nós vamos pegar uma escola, colocar ela em tempo integral e colocar tudo que é possível de importante para a criança no contraturno. Como a gente vai fazer isso? Depois a gente já vai fazer uma avaliação para depois estender isso para as outras escolas. Isso é muito importante. No que diz respeito à segurança pública, de que forma a senhora pretende atuar como prefeita? Existe a possibilidade de implantação da guarda municipal e a questão do vídeo monitoramento também, que é uma tendência muito forte na área. Você sabe que isso é uma demanda de alguns bairros lá, que eles se sentem desassistidos ou assim, não têm a sensação de segurança. É lógico que a primeira coisa é entrar em contato com a Polícia Militar, ver o que a gente pode fazer, se pode aumentar o efetivo, ter um conselho de segurança, mas guarda municipal, por enquanto, não está no nosso radar, porque é um custo que é elevado para uma cidade pequena como Macatuba. Mas o vídeo monitoramento é interessante, a rotatividade, revitalizar a praça, iluminar, fazer com que as pessoas voltem para a praça, isso também já dá uma sensação de segurança. São várias coisas que a gente pode fazer para as pessoas terem essa sensação de que estão sendo cuidadas, sendo seguras, né? Então, eleita, a gente vai ter que sentar com o pessoal, sentar com toda a estrutura que a gente tiver lá de efetivo, polícia militar e resolver essa demanda que principalmente os bairros novos estão nos pedindo. No que diz respeito à moradia, o que a senhora pretende oferecer como prefeita, né? Então, a questão maior, como oferecer mais moradia popular. Você sabe que isso aí também é outra grande demanda, porque nós estamos com um problema sério lá em Macatuba. Nós estamos com a rede de esgoto saturada. Então, nós não conseguimos aprovar nenhum conjunto habitacional, nenhum novo loteamento. Então, é a primeira coisa que eu tenho que enfrentar. Abrir buraco na terra e enfrentar, mesmo sem placa. Porque o grande problema não tem placa, mas nós vamos enfrentar isso. Porque o que acontece? Nós precisamos, antes de até concluir esse desafio, essa obra, nós queremos construir casas com valor popular, com acesso popular em lugares que já têm infraestrutura. Para isso a gente pode comprar o terreno, fazer casas baratas para essas pessoas, para
pelo menos minimizar o déficit habitacional. Porque o que está acontecendo é que sem casa as pessoas estão caindo na especulação imobiliária, as pessoas compram as casas que as pessoas estão apertadas e aí colocam um aluguel inviável. As pessoas não estão tirando da sua mesa para pagar aluguéis caros ou prestações caras. Então essa é a nossa preocupação, porque a Macatuba tem um salário formal de carteira assinada abaixo da média. Então nós temos uma preocupação muito grande, porque a cidade é uma cidade empobrecida. Então nós precisamos gerar emprego, melhorar os salários e ajudá-los nessa questão da moradia com o preço popular. Não adianta ser só um conjunto habitacional popular, o preço tem que ser compatível, senão as pessoas estão se deslocando para a casa dos pais e em espaços pequenos está ficando muita gente. Isso tira a dignidade e a qualidade de vida. Vamos falar agora um pouquinho de geração de empregos. De que forma a senhora pretende estimular a criação de novos postos de trabalho? A questão do Distrito Industrial de Macatuba, se ele ainda atende, ou se é preciso fazer um novo ou mesmo ampliar o que já existe? Wilton, na verdade até é uma vergonha como está o Distrito Industrial de Macatuba. Uma falta de manutenção, uma falta de respeito até com os empresários que estão lá. Então, primeira coisa, você tem que deixar uma facilidade para o empresário e o respeito por ele. Nós temos uma empresa bem grande lá que tem que passar com seus caminhões em buracos. Então isso é inadmissível. Nós temos que dar uma olhadinha em barracões que estão lá, construir novos barracões. Se preciso for, nós vamos comprar mais terreno para investir num outro distrito industrial. Mas nós temos que fazer muito mais que isso. Nós temos que deixar a cidade organizada para chamar os empresários. Para ver uma cidade organizada, revitalizada, e que ele tenha vontade de investir lá. O que nós vemos é que a cidade anda descuidada em todos os lugares, todas as praças, as ruas, os prédios públicos. Então a cidade está precisando de um cuidado. Aí nós temos que olhar no empreendedorismo, nós temos que olhar na cultura. Cultura é um dos aspectos que mais gera emprego. Nós temos que pensar que nós temos bastante empreendedor, mas temos que deixá-los competitivos e fortalecidos. Nós temos que fortalecer o comércio local. Para isso a gente precisa da associação comercial. Enfim, são várias coisas que a gente precisa, e inclusive capacitação de acordo com a demanda das indústrias e das grandes empresas ao redor aqui da região. Porém, não é só isso que o jovem ou o mais velho quer. Quer tecnologia, quer inteligência artificial. Um conjunto de coisas, porque daí, quando você já está capacitado, a sua cabeça vai aumentando e você vai melhorando até a sua capacidade criativa de empreender. Então, é muito trabalho, mas nós estamos prontos para enfrentar, porque o que nós estamos vendo é que o que está sendo oferecido está muito aquém do desejo das pessoas. A infraestrutura urbana é outro ponto crítico. Qual será, então, o grande destaque da sua administração? Asfalto será a prioridade? Olha, tem tanta coisa que é prioritária que antes do asfalto, porém a gente não pode deixar alguns lugares críticos, que é o caso do Distrito Industrial. O acesso à cidade, nós temos um problema de acesso à cidade que todos reclamam. Então nós vamos ter que chamar a equipe do DR, engenheiros de trânsito, porque a cidade ficou que só entra por dois lugares, assim, quem vem de Lençóis, quem vem de Pederneiras tem mais 2 acessos. E o que acontece assim, a frota aumentou. Nós temos muitos ônibus andando pela cidade, porque vão buscar os trabalhadores, então nós temos que pensar nisso. A infraestrutura de trânsito, a infraestrutura da cidade como um todo, porque é o que eu falei antes, a gente, para organizar uma cidade, não é só uma coisa, são várias coisas que a gente precisa fazer. Então o que está faltando em Macatuba é a cidade voltar a brilhar, que as pessoas acabam não investindo, as casas que passam não valem o que valem,
todo mundo fica olhando do lado das cidades que estão prosperando e vendo Macatuba ficar encolhida. E nós estamos numa região muito próspera. Nós podemos fazer isso. Nós temos que aproveitar que nós estamos numa região próspera. Então, o que eu vou fazer é que as pessoas vejam que a gente está investindo não só numa coisa, mas num todo, para a cidade voltar a ter a capacidade de geração de emprego, de atrair, até o turismo a gente pode ir atrás. Por que não? Na questão de água e esgoto, o serviço municipal tem atendido satisfatoriamente. Quais são os gargalos na área? Olha, um dos grandes gargalos, eu até comentei aqui, é a não manutenção da lagoa de tratamento de esgoto. O esgoto está saturado, a lagoa não tem sido limpa como deveria, e nós temos que resolver esse problema porque a empresa veio com o propósito de resolver um problema, tirou a Sabesp e veio com o propósito de resolver, de investir e de ser mais barato. Nem uma coisa e nem outra. Então, nós precisamos sentar muito bem e ver números, porque para ver se isso aí está valendo a pena. A população, não chega na população alguma vantagem que tirou dessa mudança. Então, é coisa que a gente precisa sentar, fazer cálculo e enfrentar. E por fim, de que forma as parcerias público-privada podem ser um aliado da futura prefeita e também como integrar o agronegócio com a administração pública, né? Eu tenho certeza que a parceria é sempre bem-vinda. Nós temos ao redor grandes empresas, lá em Macatuba nós temos grandes empresas e a parceria é fundamental, tanto com a prefeitura, com a população, com bens que possam ser agregados, até fomentar parceria com universidades, para treinamento, para acompanhar a saúde. Então, nós queremos, assim, ser parceiros de todos, da indústria, do comércio, do agronegócio. Macatuba está inserida em tudo isso, não pode ficar de fora de nada, a gente não pode esquecer de nenhuma empresa, nem a pequena, nem a grande, nem a mega. Todas estão inseridas. E eu vou ser bem sincera e bem humilde. Eu vou atrás de todas, vou conversar com todo mundo, se não for o chapéu, eu vou esticar meu boné, minha bolsa e pedir mesmo ajuda para que a gente possa servir a população de Macatuba da melhor forma possível. Candidata, a senhora agora dispõe de 3 minutos para suas considerações finais, com o tempo contando a partir desse momento. Bom, eu quero agradecer muito ao Lincoln, ao professor Hilton, o querido Hiltinho, que é o responsável pela minha filha ter feito história. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque é uma forma da gente, até das pessoas que ainda estão me conhecendo, saber o que eu penso da administração pública, né? E eu queria aproveitar e dar 2 recados separados. Um, para as mulheres. Para as mulheres de Macatuba, para as jovens, para as idosas, que onde é o lugar da mulher? Em qualquer lugar, onde ela quiser, inclusive na prefeitura. Nós nunca tivemos nenhuma candidata a prefeita de Macatuba. Eu sou a primeira, não quero ser a última nem a única. Eu estou abrindo um caminho. Então é com você, mãe, que tem criança na creche. É você, mãe, que precisa de um atendimento especializado para o seu filho autista ou com qualquer tipo de deficiência. Hoje nós temos a opção de ter uma mulher com esse olhar, uma mãe que também tem as suas preocupações e pode te ajudar nesse olhar atento e carinhoso. O outro recado eu quero mandar para todos e todas, todos os homens, todas as mulheres, crianças, idosos, todos os macatubenses. Eu tenho escutado que todo mundo quer uma mudança do cenário político. Não quer mais dos mesmos. Eu sou a opção diferente. Eu sou a mudança. Eu sou o olhar diferente. Então venham comigo. Que Macatuba tem que parar de ser a cidade do medo, do autoritarismo, das perseguições. Macatuba tem que brilhar. E eu quero chamar todos vocês para virem comigo, com coragem para enfrentar os desafios. E eu quero pedir para vocês que no dia 6 de outubro, com coragem,
coração e ação, vote Ruth 40. Recebemos hoje no Hot News Eleições a candidata a prefeita da cidade de Macatuba, Ruth Soares, do partido PSB. Continue acompanhando todos os canais digitais da Hot 107 sem perder nenhuma entrevista com os candidatos a prefeito de 8 cidades do Centro-Oeste Paulista, que são Areiópolis, Igaraçu do Tietê, São Manuel, Barra Bonita, Pederneiras, Macatuba, Agudos e Lençóis Paulista. Até a próxima e agradecemos a sua audiência.